João foi um dos 12 apóstolos. Também conhecido como discípulo amado, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. No estudo bíblico de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do apóstolo João. Se você quiser saber mais sobre a vida dele e de outros personagens bíblicos, é só clicar no primeiro link da descrição. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito no canal e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se. E me segue lá no Instagram também, @desenhando.a.bíblia. Bom vídeo! Seu pai se chamava Zebedeu e sua mãe, provavelmente Salomé. Ele exercia a profissão de pescador. Se tornou discípulo junto com seu irmão Tiago quando preparavam a rede de pesca de seu pai, e Jesus os chamou. O nome João Evangelista, como também é conhecido, se deu por causa da autoria do quarto evangelho, o Evangelho segundo João. O apóstolo também escreveu 3 cartas no Novo Testamento e o livro de Apocalipse. João era o mais jovem de todos os apóstolos. Foi o único discípulo que acompanhou Cristo até a sua crucificação. Segundo a tradição, foi o único apóstolo que morreu de causas naturais. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que, normalmente, eles eram homens de emoções controladas, mas em determinadas situações a ira logo os acendia. Um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos logo disseram: "Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?" Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ela também indica um profundo amor e grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor. Em dada ocasião, talvez devido à influência de sua mãe, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo ao pedirem que Jesus lhes concedesse lugares privilegiados em seu reino. Apesar do temperamento forte, algumas das maiores afirmações a respeito da natureza amorosa de Deus foram escritas por João, um homem que experimentou este amor de uma maneira singular. Ele expressou seu relacionamento com o Filho de Deus intitulando-se O Discípulo a quem Jesus amava. Claro que o amor de Jesus é comunicado em todos os evangelhos, mas no de João é um tema central. Por sua experiência com o amor de Jesus ter sido tão forte e pessoal, João foi sensível às palavras e atitudes de Jesus que demonstraram como aquele que é amor, amou aos outros. Na celebração da última Páscoa, foi ele quem reclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, na ocasião da transfiguração e durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani. Além disso, João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa. No momento da crucificação, foi ele que recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Depois, foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Vejamos um pouco sobre o exílio e a morte de João. Além de ser conhecido como João Evangelista, o apóstolo do amor e o discípulo a quem Jesus amava, tudo indica que João de Pátimos é realmente o apóstolo João. Após a destruição de Jerusalém, João começou a ministrar em Éfeso. Foi capturado, levado a Roma e, por ordens do imperador Domiciano, foi banido para a ilha de Patmos.
Foi durante o exílio que ele recebeu as divinas revelações registradas no livro do Apocalipse. A Bíblia não relata sobre a morte de João. Segundo uma tradição antiga, após a morte de Domiciano, João retornou a Éfeso, onde permaneceu até falecer de morte natural durante o começo do governo de Trajano, isto é, depois de 98 d.C., com idade bastante avançada. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio, enquanto João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. Vejamos os pontos fortes e êxitos do apóstolo João. Antes de seguir a Jesus, ele era discípulo de João Batista. Ele foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus e escreveu 5 livros do Novo Testamento. Mas ele teve fraquezas e cometeu erros também. Ele tinha tendências a ter explosões de egoísmo e ira, e pediu uma posição especial no reino de Jesus. A vida dele nos traz grandes ensinamentos. Aqueles que percebem que são muito amados são capazes de amar muito. Quando Deus transforma uma vida, não lança fora as características da personalidade, mas coloca a seu serviço. A história de João é relatada nos Evangelhos, em Atos e no Apocalipse. João e os demais discípulos nos convencem de que Deus é capaz de nos receber como somos, porém deseja sempre nos transformar com seu amor e presença. O amor de Deus não é dado em troca de nossos esforços. Esse amor nos liberta para que realmente vivamos. E você, já aceitou esse amor? Então, vamos lá. Depois do vídeo aqui, né? Vou falar hoje um pouco sobre o discípulo, né? João. Vou orar aqui para começar, tá? Então, vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado a todos, Senhor, em nome de Jesus, que estão aqui presentes, Senhor, nessa célula, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor, daqueles que também não conseguiram estar hoje. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, Senhor, para entender a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá. Começando do começo, eu vou tentar trazer alguns pontos, né, que também foram ditos aqui no vídeo, que João, né, foi um dos 12 discípulos de Jesus, sendo conhecido como discípulo amado, que é o que a gente conhece bastante, e pelo relacionamento próximo com Jesus. E também, eu não sabia disso, fui descobrir quando eu fui pesquisar, né, para fazer essa pregação, que ele também era conhecido como João Evangelista, por causa do Evangelho segundo João, né, que tá lá no Novo Testamento. E ele escreveu o Evangelho de João, que é o que é do Novo Testamento, um dos primeiros, é, três cartas do Novo Testamento, que tem 1 João, 2 João e 3 João, e também ele escreveu Apocalipse. E um ponto a se dizer é: a vida e os escritos dele enfatizam temas fundamentais como amor, verdade e a relação com Jesus Cristo, né? Porque ele era dito como discípulo amado, né? Ele se considerava como discípulo amado. Eu também não sabia disso. Quando eu quando eu escolhi para pregar sobre João, eu tava ainda terminando de ler João, então foi há uns dias atrás que eu terminei de ler João, bem perto do dia que eu ia fazer essa pregação, né? Então antes eu não sabia que João se falava que ele era o discípulo amado. E foi enquanto eu estava lendo o livro de João, o Evangelho de João, que eu descobri que ele se chamava de discípulo amado. Eu falei, caraca, velho, que legal, né? Então, falando um pouco sobre a origem dele, né? Ele é filho de Zebedeu, e como diz ali no vídeo, que ele era que a mãe dele se chamava Salomé. Eu não sei, essa informação não é verídica, não tá assim, é, explícito na Bíblia, porque na Bíblia fala mais que ele é filho de Zebedeu, não fala sobre a mãe, assim, fala sobre a mãe, só que não fala o nome dela. Então, ele é filho de Zebedeu, a mãe supostamente Salomé, e também irmão de Tiago Maior, que a gente viu na semana passada, acho que é semana passada, a gente viu sobre o Tiago Maior, que também foi um dos discípulos de Jesus.
E ele foi chamado por Jesus, ele e o irmão dele, né? João e Tiago Maior. E eles foram convidados a serem pescador de homens, né? Que eles estavam pescando e foram convidados a serem pescador de homens. E eles deixaram tudo, né? Tudo que eles estavam fazendo ali, deixaram tudo que eles faziam para seguir Jesus, né? Tanto Tiago quanto João. E ele tinha uma relação, né, de proximidade, confiança com Jesus, né? Por também se declarar o como discípulo amado. Enfim, algumas coisas que eu também queria dizer é que, na minha visão, eu diria que realmente, que nem estava falando no vídeo, que antes de seguir Jesus, ele tinha um temperamento mais forte, né? Que tanto ele quanto o irmão, porque tem uma parte que fala na Bíblia que Jesus cita os dois como Boanerges, né? Filhos do trovão, por causa do temperamento deles, né? Que eles queriam que caísse fogo lá dos céus, né? Porque, como disse lá no vídeo, que tinha uma aldeia que não aceitou, né, Jesus, aí eles falaram assim, ai, é, faz que caia aí uns fogo do céu para cair na cabeça deles. Aí falou que aqueles dois eram filhos do trovão, entendeu? Graças ao temperamento deles. E também uma coisa que tá lá em Marcos e Mateus, que em Mateus diz que a mãe deles, de Tiago e de João, Tiago Maior e João, chegaram lá e ela chegou e falou assim: Ô Jesus, então, né? Não dá pra você deixar meus filhos, um sentar na sua esquerda e outro na sua direita lá no reino dos céus? E em Marcos relata do mesmo jeito, só que fala que foi João e Tiago que chegou em Jesus ali para falar, né? Que se eles podiam lá ficar na direita, né? À esquerda de Jesus. Também mostra aí um pouco de talvez egoísmo, não sei, da parte deles, né, por querer, sei lá, ficar uma autoridade maior ali, né, no reino dos céus, ficar da direita e na esquerda, né, de Jesus. Eu não teria essa coragem, tá? Eu não teria essa coragem de pedir uma coisa dessas, não. Mas eles foram muito corajosos aí. Eles foram repreendidos, se eu não me engano, mas, enfim, também, né, com esse pedido aí. Então, teve alguns momentos bem marcantes que ele estava presente, né, que foi na transfiguração de Jesus, que tinha. Não sei como me confundir, todo mundo nem fala os nomes, mas só que tá em Mateus 17, no Getsemane, né? Quando Jesus foi orar, antes de ser preso, né? Que quando foi a cura da filha de Jairo, que é a Talitha Cumi, né? Que a gente conhece, que Jesus fala que ela estava dormindo, tudo mais, e ela ressuscita aí, né? Tem também quando ele perguntou, né, quem queria trair Jesus, aí perguntou para Jesus mesmo quem queria trair ele, e ele foi respondido. E também temos na crucificação, que eu não sabia disso também, que eu descobri recentemente, que ele foi escolhido por Jesus para cuidar da mãe dele, para cuidar da mãe de Jesus, né, que é Maria. Então, assim, cuida da minha mãe aí, entendeu? Lá na crucificação. Eu não sabia disso, não sabia nem que João estava lá. Descobri quando eu fui ler o Evangelho de João. Tá vendo, gente, como é importante ler a Bíblia? Muito importante. Aí, é, é, temos também ele na liderança da igreja, que ele foi líder influente da igreja primitiva na região da Judéia e Ásia. E eu não sabia disso também. Que agora que eu vou começar a ler Atos, eu acho que Atos deve falar algo sobre isso. Então, eu não sabia, também descobri pesquisando. E em Gálatas 2:9 diz Paulo diz que João era um dos pilares da igreja de Jerusalém. Então, para mostrar, né, a confiança de Jesus aí do pessoal também nele, né, que ele era um dos pilares da igreja. E também temos bem para frente, dá para a gente falar sobre o exílio de João, que ele ficou exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Que a ilha de Patmos era uma colônia de penal romana, que era
no mar Egeu, é isso aí. Porque acho que, se eu não me engano, ele foi pregar para os romanos, só que aí ele foi punido ficando nessa ilha aí, isolado, né? Nessa ilha que ficava no mar Egeu. Aí eu também não sabia disso, fui descobrir quando tava pesquisando, isso aí, gente, ó. Vou procurar mais. Gente, eu gosto muito de fazer essas pregações porque eu acabo aprendendo mais com essas pregações, então aprendi mais sobre João também. Continuando, que fala sobre esse exílio, que ele estava na ilha de Patmos lá em Apocalipse 1, que ele fala que ele estava lá exilado na ilha de Patmos. E lá ele recebeu as visões que deram na escrita de Apocalipse. E eu só descobri que João que tinha escrito Apocalipse graças à musiquinha Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João. Ó, eu aprendi graças à igreja também. A musiquinha lá dos evangelhos, aí eu descobri que era João que tinha, né, escrito o Apocalipse. E quando eu era pequena, quando eu consegui minha primeira Bíblia, eu acho que eu, se não me engano, pulei lá pro fundo, falar, caraca, eu quero ver o final da história. Aí eu ia lá, fui lá no fundo do Apocalipse, eu falei, gente, que é isso? Não quero mais ler isso aqui, não. Fiquei super assustada, falei, não, melhor voltar pro início da história, que é melhor, né? Gênesis aí, acho que Apocalipse não é pra mim, não, agora não. Aí eu não sabia que tinha sido João que escreveu. Achei que era qualquer outra pessoa, menos João. Aí descobri que era João graças à musiquinha. Enfim, também dizem que João foi jogado dentro de um óleo quente, se eu não me engano. Mas só que aí não é algo comprovado de acordo com a Bíblia, né? É por causa de uma tradição, né? Que eles falam que é uma tradição cristã, de que eles faziam isso, né, com os cristãos, algo do tipo, que supostamente ele tinha sido jogado num óleo quente aí. Eu não sei veracidade desses fatos. Os estudiosos que estudaram aí, mas eu não sei muito bem, então eu acabei não trazendo aqui, né? Falei o que tá na Bíblia aí e eu não sei, não desmerecendo aí os estudiosos também, tá? Estudiosos estudaram aí, mas enfim, trazendo esse fato aí também, que também não tá na Bíblia, mas pode ser aí, não sei também. Mas ele sobreviveu a isso, então Jesus estava com ele lá, se ele esteve nessa situação. Enfim, mas ele esteve na ilha de Patmos e fez Apocalipse aí, né? Que, que é o que algumas coisas já aconteceram e outras estão para acontecer, né? Enfim, também agora falando sobre o fim, né, da vida dele, que ele foi um dos únicos, na verdade, o único dos discípulos dos 12 a morrer de velhice. Porque então, estudiosos dizem também que ele escreveu o Evangelho de João e as três epístolas, né, que foi 1 João, 2 João e 3 João, lá em Éfeso, que era uma cidade lá que ele ficou até a morte dele. Dizem que foi isso, né? Mas ele morreu de velhice, foi o único a morrer de velhice. E uma curiosidade também, né, que também estava no vídeo, que o irmão dele, Tiago Maior, foi o primeiro a morrer entre todos os discípulos. E ele foi o. Não, foi o primeiro a morrer pregando a palavra aí, né? E ele foi o último a morrer e ainda morreu de velhice. Não, como falam, né? Foi morte morrida. Não, ele morreu de morte morrida, não morte matada, né? E foi morte morrida, morreu de velhice mesmo. E um ponto que eu queria comentar, que eu acho que eu não comentei, acho que não sei. Eu já comentei, na verdade, que foi o comportamento, né? Que foi o antes e depois dele, que antes ele era, eu imagino ele sendo uma pessoa muito estressada, tinha uma personalidade muito forte, né? De acordo com as atitudes que ele tinha antes de conhecer Jesus ali, quando estava conhecendo ele ainda, até o depois dele que o Evangelho de João, lendo, eu li todo o Evangelho de João recentemente, e o Evangelho de João, ele realmente mostra muito amor, sabe? Muito amor à palavra, muito amor a Jesus. Então, que ele realmente merece esse título de discípulo amado, porque ele realmente mostra
ter muito amor por tudo que ele tá fazendo ali, entendeu? Então, eu gostei muito de ler o livro de João também. Recomendo, caso vocês queiram ler. Muito bom o livro de João. E no Evangelho de João, de acordo com a escola legada da igreja, enfim, que o livro de João, ele mostra a nós que Jesus é filho de Deus e é isso que eu tinha para falar. Eu tô ofegante porque eu tô andando, porque, gente, ai, eu não gosto de falar quando tô sentada, eu gosto de falar andando pela casa que eu me sinto mais concentrada, não sei. As ideias chegam mais rápido na minha cabeça. Aí é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, uma coisa que vocês sabem aí, que vocês querem complementar, mas acho que é isso aí. É isso, esse é João. Gosto muito de João. João foi um cara muito massa. Eu gostei muito dele. É isso aí. E também, é verdade, O bom esqueci de falar. disso tudo é Sim. interessante saber que ele foi o único discípulo que não, tipo, não morreu como os outros morreram, né? Ele morreu de velhice, sozinho ali, enquanto os outros morreram, tipo, cabeça cortada, decepada, crucificado, ou até morto em chamas, morto-vivo, né? Morrendo vivo. Foi muito bom saber também, em questão a parte de ele ser o discípulo amado, por quê? Porque ele tinha muita intimidade com Jesus. Quase o tempo todo ele estava ali do lado. Ele, Pedro, Tiago e os outros discípulos, né? Mas o que estava mais próximo era Jesus. E é muito bom saber disso. Isso aí. Eu concordo com o Kevin. Eu só fico imaginando os outros discípulos vendo ele lá de cima. Caramba, quando que ele vai morrer? Como que ele vai morrer? Aí morreu de velhice. Os outros discípulos devem ter ficado bravos, certeza. Nós estamos esperando aqui João. Cadê João, gente? Cadê? Onde ele tá? Aí depois de não sei quantos anos ele aparece e fala, gente, tava aí vivendo minha velhice aí, né? Tá, deu minha vez aí. Verdade, os outros devem ter ficado bravos quando descobriu. Hum. Hoje vou falar um pouquinho aqui também, mas eu acho que você falou tudo. Eu fiquei assim, caramba, mano, decorou tudo mesmo dele. É, teve algumas coisas que eu dei uma notada, né, pra não falar besteira, porque a gente tá aqui, né, a gente tem que pelo menos tá sabendo o que a gente tá falando. Aí algumas coisas eu dei uma notada e outras eu acabei deixando de fora. As coisas que eu deixei de fora foi as que eu falei que do exílio dele, né, que a gente não sabe se ele realmente foi jogado nesse óleo quente aí, que eu não sei de onde que veio, é só tradição, né, eu não sei muito bem. E foi quase isso. Igual o nome também da mãe dele, que talvez, supostamente é Salomé. Supostamente. Ah, sim. Uma curiosidade, eu acho que você não falou disso, que também fala ali quando tá falando sobre o Tiago, que ele também era um dos três ali que andava próximo de Jesus, né? Ah, sim. Era, então era João, Pedro e o Tiago, né? Então eram os dois irmãos e Pedro que andavam Sim, junto ali. Então você vê que Jesus tinha aquele. É que nem você mesmo falou, né? Jesus tinha um carinho muito assim, muito próximo sim. de João. Se eu não me engano também, eu vou falar que nem você falou, se eu não me engano, Se eu não me João era engano. aquele que, tipo, deitava no peito de Jesus, sabe? Ah, sim, é E. que ó, de acordo com a Bíblia, fontes bíblicas, tem uma parte que eu não sabia que estava na Bíblia, eu não sabia de nada disso, tá? Não tô sabendo muito, não sabia. Que foi lá, João pergunta assim, ei, ô Jesus, ó, foi bem aqui no peito, assim, Jesus falou assim, ei, quem que vai te trair aí? Quem vai te trair? Aí ele falou assim, ó, que eu der o bocado aqui, der o bocadinho aqui moiado, tu vai saber que é quem vai me trair. Aí foi lá, deu pra Judas. E acho que, gente, se eu fosse João, eu ficaria. Meu Deus, eu não conseguiria guardar minha reação. Minha boca, eu ia ficar de boca aberta. Gente, ninguém. Eu não ia conseguir esconder minha reação. Eu ia ficar boca aberta, ficar. Meu Deus! Porque imagina essa conversa sendo tipo assim. Jesus cochichando assim pra ele e ele. Mentira! Aí depois dando assim, ó. O bocado ali, entendeu?
E na minha cabeça, isso foi assim. Eu boca aberta, recebendo informação privilegiada ainda. Ah, imagina. Tipo, Fala aí, Kevin. O engraçado é que pra você saber que os três irmãos, né, que é Pedro, Tiago e o João, só lembrar da musiquinha do barquinho, que é Pedro, Tiago e João no barquinho. E o Pedro, André, que foi. Pedro, Thiago, É, Tiago. ficou do barquinho. ficou Gente, eu não tão- sabia. Acho que é que no Rimaria. O André no Rimaria. André não ia fazer parte Agora disso. não rima, não. Tadinho. Eu não sabia que o André tava lá. Eu descobri depois que me falaram. Aí eu falei, oxe, André também? Que é isso? Aqueles vídeos de curiosidade, tipo assim, galerinha, vocês sabiam que na musiquinha, não sei o que, ela está errada, porque André também estava lá e não está dizendo a música. E eu, Que? Não sabia? É, faz sentido, né? Sim. Porque os O quatro Augusto é é possível. pescador, né? Pedro, Tiago, João e André. É que André não combina na música. Pedro, Tiago, João, Tiago e André. Pedro, Tiago, André não foi João, Tiago. escalado pra seleção nessa daí. Não, Não Pedro, foi. Tiago, João e André. Oh, a música foi legal, para. Que Para, que isso, isso é legal. Não não fica. combina. Não fica Pedro, parecendo Tiago, João e André. Pedro, Tiago, João e André. No mar da Galileia. Não combina, parece andar. Ô, Joe, termina No aí que você tava barquinho, falando. né? Pedro, Tiago, João no barquinho. É, André Mas é o tá bom. barquinho da história. Mas a gente sabe que ele é o barco. O André é o barco. André é o É, mar. é isso aí. Ele cai na água. É porque o André tava na água, entendeu? Aí Pedro, Thiago e João no barquinho, porque eles estavam no barco. Aí o André É, tava na água, não tava no é barquinho. que enquanto o Thiago, Pedro e João estavam fazendo nada, o André tava pegando os peixes. Enquanto isso, eles estavam Sim, cantando. Exato. isso, gente, é isso. É isso. Ah, é uma curiosidade isso. Não como que fala? Verídico. Não tô dando 100% de certeza. Não, agora fala assim, depois daquela minha Quero cara que saber. eu dei da Bíblia lá, É, o da Bíblia lá, até minha mãe ficou estranha. O quê? do casamento lá que eu falei de Pedro. Do peixe lá, do Sim, peixe. Então agora Meu eu falo Deus. tudo entre linhas. Eu o, falo assim, o então, né? pastor, assim, pegando a Bíblia, falando, oxe, Eu tô vendo. dizem por aí. Se eu não me engano, João, ele era um dos mais novos discípulos ali, né? Isso, então, pesquisei também, tava me falando isso, me falaram aí. Eu acho Assim, que eu é pensei que Mateus mais Matheus fosse novo. mais jovem. Também pensei que Matheus fosse mais jovem. Mas eu ainda imaginei que João fosse o mais jovem porque ele viveu mais. Faz sentido. E eu acho que também entra essa questão dele ser mais jovem, porque como tinha Tiago, então, tipo assim, a mãe meio que deixou ele ir porque tá indo junto com o irmão, sabe? Ah, sim. Eu acho que foi por isso também. Também acho, concordo. Se você tá com o irmão aí, pode ir. Porque se eu não me, Mas porque, seu se eu não irmão me vai, engano, você pra você pode ter ir junto, noção, vai. pra Sabe você uma ter coisa noção. que eu achei muito engraçada? Quando eu tava lendo o João, né? Lá no final, perto do final, na verdade, era o 20, acho que é o 20. Tava lá no final, aí, é, lá no 4, que eu acabei de abrir minha Bíblia, eu acabei de achar esse versículo que eu tinha lembrado, que Pedro e João corriam juntos, né? Até o sepulcro, estavam correndo os dois. Só que aí fala assim, mas o outro discípulo chegou mais rápido que ele. Quem que chegou mais rápido? Por que deixou mais o detalhe? Porque quem chegou mais rápido foi João. João falou, eu cheguei mais rápido que Pedro. Ganhei na corrida aí. Isso é coisa de adolescente, ó. Fica falando, cheguei mais rápido que aquele velho. É, coisa de jovem. Então, por isso que eu falo, eu acho que ele era adolescente ali, tipo, sei lá. Não, só que aqui tá escrito assim também, lá no 2 fala assim, mas os discípulos que Jesus amava chegou mais rápido. Então, Indireta. Ele pegou a ele referência sua. provocava, ele fazia uma provocação. Ele olhava assim, ó, falava assim, o discípulo amado, que sou eu. Sim, que nem. E o engraçado é que Jesus, ele trata todo mundo igual. Mas ele tem aí uma intimidade maior com os mais jovens do que os mais velhos. Ele se sente amado. Esse é o detalhe. Deixa eu aproveitar, se sou dos mais jovens, vamos lá.
outra questão, eu boto entre linhas também, não tá na Bíblia isso, mas tem evidências que fala que acho que quem era mais velho ali dos discípulos, né, dentre todos os discípulos assim, os que eram considerados maduros, né, era só Jesus e Pedro. Isso aí eu acho que fica meio. Ele já era casado, gente. É. É, E também, então, e também o interessante é que ele foi o único que se casou. Só ele se casou. Não, só ele. não é nem questão de se verdade. Ele já casou. era casado antes de se juntar. Tem a questão que era casado, mas não é nem por causa do casamento. Mas Mas é é por por conta da causa maturidade. do imposto que tinha na época, né? Você já viram aquela passagem que fala que tinha que pagar o imposto, né? E Jesus manda Pedro pegar da boca de um peixe 2 moedas. Ah, sim. Então, E pagar o aí que dele e o de entra a Jesus. teoria que os dois eram mais velhos. Porque esse imposto só valia para Então, quem os era dois pagaram imposto. Ah, faz sentido. entendeu? Faz sentido. Faz sentido. E o Então, tipo engraçado assim, é Faz que quem ia quando pagar o sentido. Pedro. imposto? Jesus, porque era mais velho, e Pedro, porque era o outro mais velho, né? Até porque ele era casado. Uma outra Não, coisa também que eu queria saber é que falam que Marcos era jovem também. Ele era jovem mesmo? Será? acho que era. Não. Fala que ele era um adolescente aí que tava escrevendo. Ele tinha uns 15 anos, pelo que eu vi Eu no não YouTube, ele sei. tinha uns Aí 15 tem que anos. fazer pesquisa. Quer Isso. Aí pesquisar? é por pesquisa Não, mesmo. Eu não sei. assim, pelo que eu sei, em Tetiosenpedia, quando o Pedro, né, o ator que estava representando o Pedro, ia pagar os impostos, quem pagava era só ele, enquanto o João e Tiago ficavam só observando. Ah, É, certo. então, Tetiosenpedia, já viu? The The Chosen Chosen Pad. Pad, The Chosen Pad. Então, é por causa disso, né? Porque tem essa teoria, assim, que fala que praticamente todos os outros discípulos eram, tipo, jovens adolescentes, sabe? Tipo, se não me engano, era a partir de 20 e poucos anos que pagava essa taxa pro governo lá. Uhum. Ah, e também tem um negócio que falando de João, não sei se é uma animação, uma série, acho que é uma animação, que conta a história de Jesus, mas segundo o ponto de vista de João. Ah, Eu não lembro o nome, eu acho que não sei se é Luz do Mundo, nunca vi. eu acho que é Luz do Mundo. É um filme? Eu não assisti, não, também não assisti, eu quero assistir, mas Não, eu vi que então, fosse, oi. não, desculpa, continue. Falando. Então, eu acho que o nome é Luz do Mundo. Não, Eu também não então, assisti, mas eu vi que no. Né, eu gosto de ver essas coisas quando tipo, sai assim na sim. internet, tipo, vai ser um novo É, filme e tal. Aí eu vi lá falando que, na verdade, esse filme não seria a história de Jesus, mas do ponto de vista de João, tipo assim, de como João via Jesus. sim. Gente, Sim. minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu quando, graças ao Legado, a Escola Legado maravilhosa. Recomendo. Enfim, que eu descobri que os 4 primeiros evangelhos eram, tipo assim, era a história de Jesus, só que versão, ponto de vista de cada pessoa, entendeu? Aí, gente, eu falei que mudou minha forma de ver a Bíblia. Eu falei, gente, mentira, uma coisa dessa. Não, Eu ali, só lendo ali, sabe? Sem saber de nada, só. Vamos ler aqui mais um evangelho aí, lendo mais um livro. Aí eu falei, caraca, eu não sabia que os 4 primeiros eram os 4 evangelhos aí falando sobre Jesus, só que de uma perspectiva diferente. Falava, caraca, a história repetindo aqui, ó. Por quê? é isso mesmo. Eu também olhava assim, eu falava, não, por que tá repetindo? 3 vezes tá repetindo aqui, sabe? Tipo, Então, Joe, mas é isso, é esse ponto de vista mesmo. Tipo assim, é o que cada um viu daquele determinado momento da história. também eu tinha assistido um filme, né? Eu assisti esse daí, que é A Luz do Mundo, que é um animado, se eu não me engano. Se eu não me engano. E assisti um outro, só que é uma visão de João, que é da parte do Apocalipse. O filme demorado, antigo e bom, porque eu fiquei assustado depois que eu fui dormir. Desculpa, fala aí, G.
Não, eu lembro quando eu era pequena que eu fui ver a novela Apocalipse, né? Tava lançando já. Lançou lá na Record, eu não lembro direito. Só quando lançou, eu tava lá assistindo, eu assim, meu Deus, é sério que isso vai acontecer? Eu chocada, assim. Não, toda criança com certeza chega no fundo, assim, da Bíblia e fala, caraca, eu vou ler aqui o fim da história, olha. Vamos ler o fim da história. Você chega lá no fim da história, você fica, meu Deus. Ou O você não entende engraçado. nada, ou você fica, oxe, o que que é isso aqui? Não, o engraçado é que quando você chega em Apocalipse, você meio que inicia uma nova história, porque depois chega no final e ele fala fim, amém. Tipo, amém, acabou, acabou. Ali é a eternidade, do amém pra frente. Por conta que, assim, tipo, tá passando toda a história, né? De Gênesis até. Qual é o penúltimo, antes de ser Apocalipse, que eu não lembro. Terceira João. Então, acho que é por aí. Aí, nessa que chega em Apocalipse, meio que começa uma nova história, como se fosse um terceiro testamento. O novo do Novo Uhum. Testamento. Aí acaba que quando Novo. começa, tipo, é por conta que as visões que João teve tava falando sobre nós futuramente, que seria agora. E nisso, tipo, vai passando, vai passando, vai passando, até que chegue o Amém, que vai ser no final, e, tipo, daí a eternidade. Aí, tipo, a história é infinita, não acaba. Meu Deus. Quem é que vai É, orar, Joe? Acho que o Pedro poderia orar, né? Peraí, calma aí, deixa eu falar só um negocinho. Desculpa, perdão, pode falar. Não, de boa. Aproveitando que você tá falando sobre Apocalipse, cara, o legal da ideia do Apocalipse é que ele foi, tipo, eu vejo assim que ele foi, tipo, transfigurado, né? Tipo assim, ele foi tirado do. Como que eu posso falar? Tipo, ele foi tirado do corpo dele e Deus foi mostrando. Deus não, Jesus foi mostrando assim o que ia acontecer. Não, Pra sabe saber. uma coisa também que eu acho que eu só vou ler realmente, seriamente, Apocalipse, quando pegando, sei lá, ali um dicionário bíblico pra mim. Comprar um dicionário bíblico e ler todo Apocalipse, porque eu não vou saber, eu vou ficar assim, perdida. Porque já me falaram várias vezes que leram Apocalipse e falaram, tipo assim, oxe, o que que tá falando aqui? Que eu não tô entendendo nada. Você fica meio perdido na história, sabe? Só quando você lê um livro, aí você chega no final e vê um Joelson, você fala, oxe, quem é Joelson? Nunca vi. Tô aqui no capítulo 50 do livro, quem é Joelson? Nunca vi esse Joelson aí. Aí você fica, oxe, quem é? É praticamente isso. Disseram pra mim. Então, o engraçado é que quando eu falo, será que seria bom se eu lesse Apocalipse? Muitas pessoas falavam, se você for ler, você tem que ler para estudo, não ler como se fosse um devocional. Então, você leu pra estudar, você vai pegar um celular ali, você vai pegar aí, sei lá, realmente um manual bíblico, você vai lá e você vai estudar. Porque pra você saber de tudo que tá falando lá, um monte de igreja lá, um monte de coisa, trombeta, não sei o que, não sei o que lá, um monte de coisa que vai acontecer, aí você fica perdido mesmo. Só, gente, eu tô lendo a Bíblia, é sério. Olha, o que que é isso? Sim. Ô, Joe, termina aí que você tava falando que a gente acabou cortando você. Não, eu ia falar que é doideira, né? Você imaginar, tipo assim, literalmente você vê o futuro, porque é o futuro o Apocalipse, né? Então, tipo, o João, ele conseguiu ver ali o que vai acontecer no futuro, saca? Ele conseguiu ver o reino celestial. Cara, ele viu, tipo, tudo isso antes de morrer, saca? Sim. Disseram que ele saiu da ilha lá, depois foi pra Éfeso, mas não sei disso não. Então, porque querendo ou não, quando ele escreveu o Apocalipse, ele tá contando o que vai acontecer, né? Mas como ele soube essas coisas? Cara, acho que tava tão ali, tipo assim, tinha ninguém na volta dele, ele tava completamente só ele e Deus ali. Aí ele pegou ali, que ele tinha, sei lá, alguma coisa, uma pedra, alguma coisa do tipo, começou a escrever assim, tipo assim, muito inspirado ali, muito. Era realmente, sei lá, Deus falando através dele, algo do tipo, escrevendo tudo que vai acontecer. Não é. E aí é da hora, né? Porque, tipo, se não me engano, tem uma parte da Bíblia que fala que. Ah, e. Como que era? Putz, eu não vou lembrar. Mas é alguma coisa assim. E essa fera tinha sons de 1000 cavalos, parecia um Não, gafanhoto. tem um monte de coisa aqui Aí seria que bom, hein?
Gafanhotos? É, não, Ele a ideia é assim, tipo assim, era assim, tipo assim, Não, na verdade, peraí. Eu vou abrir a Apocalipse agora, eu vou ler um título aqui. tá. A Mulher e o Dragão. Ah, tá. Fala aí. A Mulher e o Dragão, a besta que subiu ao mar, a besta que subiu à terra, a ceifa e a vindima. Meu Deus! O cordeiro, os seus remidos no monte de gente, que é isso? Tá vendo? Eu já fiquei aqui perdida, não quero mais. Eu não sei de A nada. mulher grávida seria meio que ela estaria, né? Tipo, mas essa parece que eu acho que já foi. Seria a parte do anticristo, né? Que ele estaria nascendo, essas coisas. Aí a fé estaria representando o Leviatã, porque em Jó fala, né, sobre o Leviatã. Fala que é uma fé. Gente, eu não sabia dessa parte. Então, em Jó fala, né, sobre o Leviatã que Deus fala que ele é um demônio, um dragão Meu de Deus, fogo, um dragão da água que cospe fogo e que sairá da terra um dia. meu Deus. Vamos Aí, pôr mano, tudo pra gente, vamos. teoria, uma teoria, tipo, não sei se é verdade, se é mentira, como diz o Jonathan, entre, entre linhas, né? É, dizem que o Leviatã, ele tá preso por um anjo, que Deus mandou acorrentar e segurar até o fim dos tempos. Então, depois desse estudo bíblico, João, estudo bíblico, acho que já estamos no fim. Deixa eu. Ah, eu vou passar isso aqui que eu ver aqui. Deixa eu ver ainda. Precisa vir embora. Calma aí. Precisa vir embora. Ó, acho que se não me engano tá lá em Apocalipse 9, do 7 ao 10. Deixa eu só checar aqui. Ó, ó. Peraí. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus ossos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como ruídos de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinha caudas semelhantes ao de escorpião, e os arguilhões em suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Aí, né, que vocês acham que deve ser isso, né? O pessoal faz teoria, mas o que vocês acham que é isso aí? Pegando por todos Eu não os faço a aspectos mínima disso. ideia. Ó, aí foi tipo isso, né? O pessoal vai pesquisando e tal, o pessoal tá falando que isso aí é helicóptero. Ah. Porque, tipo assim, o que ele via? Ele viu Não, algo. na maior descrição de todas, sei lá, tipo assim, caraca, é um bagulho assim, sei que lá, um de detalhe, assim, fala, é um helicóptero, né? É, porque a ideia que ele traz aqui, ó. Até o Google colocou aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Ó, aparência, semelhante a cavalos preparados para a guerra, com couraças como de ferro. Aí o som. Ah, Ao bater de suas asas é descrito como ruído de carros, entendi, o bater quando do muitos cavalos helicóptero. correm ao combate. Aí o ataque. Possui caudas com ferrões semelhantes ao de escorpião para ferir os homens. E fala que o rosto se semelhava ao rosto de homem, né? Então, tipo, acho que ele viu quem estava dentro do helicóptero, né? Que eram homens dentro do helicóptero. Gente, que loucura. Então você vê, tipo assim, isso aqui é uma teoria que o pessoal... Né? Entendi. Mas faz sentido. Eu achei engraçado que de João a gente começou a falar de Apocalipse. É que tem tudo a ver, né? Mas a gente começou a falar sobre as teorias do povo aí. Joe, Mas acho que é isso. Joe, Oi? vou precisar sair, porque eu vou levar Eu meu também pai aqui. preciso. Tudo bem. Não, tudo bem. Quem mais? Isso aí. Olha alguém aí. Eu, É hora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, muito obrigado por esse momento que comunhão que tivemos. Obrigado pela palavra, pelo conhecimento que foi compartilhado hoje entre nós.
em nome de Jesus, a gente diz com mais vezes, mais pessoas aqui nesse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau, Jojo. Tchau, Pedro. Tchau, Giovana. Tchau, tchau. Tchau.